Vamos à nossa última parte da leitura de hoje, que está aqui em 2 Samuel, capítulo 23. Vai falar sobre as últimas palavras de Davi. E essas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé: E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando, pelo seu resplendor e pela chuva, a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém, os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebede Massebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. A gente pensa que só houve um Sansão, não é? Olha só, esse Josebe-Sebete, ele lutou com 800 homens, está dizendo a palavra. A gente crê porque é a palavra de Deus está dizendo. E os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando procuraram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu dos filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Então vamos novamente. E o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo, ou seja, ele feriu esse povo todo e o restante do pessoal é que foi lá ajudá-lo a trazer o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento, ou seja, ficou só, todos fugiram, e ele defendeu o pedaço de terra com lentilhas plantadas. Isso aqui traz uma grande lição para a nossa vida. Estamos defendendo o nosso território, os nossos filhos, do homem de Belial, do Satanás, não é? Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acamparam no vale dos Refaíns. Tem um errinho aqui de digitação que teria que ser acamparam-se, né? No vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta? Então, aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. Oh, maravilha! Isso aqui tudo traz para nós o nosso lado espiritual.
derramarmos diante do Senhor a nossa alma, rendemos ao Senhor a sede que ele estava, mas ele ofereceu ao Senhor. Que lindo! E disse-me: guarda-me o Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. E isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os reis. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles. Porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso, de Cabiziel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém